Fui bloqueado por Jair Bolsonaro. E agora? Você que chegou nesse vídeo por indicação, pelo feed do YouTube, pelo WhatsApp, por outra rede social e não me conhece, eu sou o Daniel César. Sou dono do canal Daniel César e sou jornalista especializado em televisão e acompanho os bastidores das eleições de 2022 com enfoque para as emissoras de TV, para a mídia. Aqui nesse canal a gente posta vídeo sobre os bastidores desse universo. Você vai ver exclusiva sobre debate, sobre sabatina, audiência, o que pensam as emissoras de TV sobre os candidatos, as estratégias das emissoras, as estratégias dos candidatos sobre as emissoras, como está a movimentação, a cobertura, gafes e tudo mais. Então tem muito vídeo aí já, dá uma olhada no canal, se inscreva no canal do Daniel César, ative a notificação porque todo dia tem pelo menos um vídeo novo sobre este assunto. E tá pipocando, setembro tá chegando, já é o principal mês das eleições, vai ter muita coisa boa no canal. Então se inscreva no canal do Daniel César e fique por dentro de tudo sobre as eleições. Mas você veio aqui para saber que história é essa de que eu fui bloqueado por Bolsonaro. Pois é, Jair Bolsonaro me bloqueou no Twitter. Meu Twitter é fácil, @Daniel César. Quem quiser me segue lá, falo de futebol, de novela e, claro, de eleições. Mas Bolsonaro não ficou feliz não, me bloqueou sem nem me mencionar. Não me respondeu, não me xingou, não fez nada, só me bloqueou. Não faço a menor ideia de porquê. Eu posto todas as notícias, eu escrevo diariamente uma coluna no Natelinha, www.natelinha.ol.com.br sobre eleições de 2022. E eu posto todos os dias no meu Twitter as notícias que eu escrevo e marco as pessoas. Quando eu falo do Bolsonaro, eu marco o Bolsonaro. Para vocês terem uma noção, eu fui o único do Brasil, o primeiro, né, porque depois todo mundo copiou, fui o primeiro a receber com exclusividade a audiência que Bolsonaro deu no Jornal Nacional. Tá lá no meu Twitter, compartilhado por vários outros colegas jornalistas, inclusive da Globo, de outras vertentes, que entraram em contato comigo para saber como foi. O próprio bolsonarista compartilhou, muitos bolsonaristas compartilharam, Rica Perrone deu RT, falou sobre a audiência do Bolsonaro e muitos outros. Então eu marco o Bolsonaro, marquei lá, Bolsonaro deu 43 milhões no Jornal Nacional. E nunca tinha tido problema, ao contrário, todos comentavam, davam RT e tudo mais. Mas hoje não, ontem, né? Porque esse vídeo está sendo postado no domingo, mas foi gravado no sábado. Então ontem fui procurar se o Bolsonaro tinha confirmado a presença na Band e não encontrava o perfil dele no meu Twitter, até que caiu a ficha. Bolsonaro me bloqueou no Twitter. Fui atrás para tentar entender. Ele não me mencionou, ele não me xingou, ele não fez o espetáculo que ele costuma fazer, né? Não mandou toda a claque dele lá correndo me xingar no Twitter, nada disso. Não teve os robozinhos dele, nada disso, não aconteceu nada disso. Só me bloqueou silenciosamente. E aí eu fui olhar as coisas que eu falei dele nessa semana. Para vocês entenderem, a gente não tem viés político, a gente não defende um dos lados lá no jornalismo do Natelinha e no meu perfil. A gente posta as notícias. Quem me segue sabe que eu sou contra o atual governo, mas eu não uso isso para ficar marcando ele, até porque eu acho desagradável você falar mal de uma pessoa marcando essa pessoa. Sempre achei isso deselegante. Mas quando eu estou escrevendo notícias, eu marco porque é notícia, não tem nada a ver com crítica. Ainda assim, simplesmente me bloqueou. Aí eu fui olhar qual foi a lista de marcação que eu fiz dele e me chamou a atenção que a mais recente havia sido uma thread que eu escrevi sobre o Bolsonaro e o Lula detestarem a Igreja Católica. Tem um vídeo do canal do Daniel César, que é só vocês procurarem aí, que fala sobre o assunto, porque eles não aceitaram o convite da TV Aparecida para ir ao debate da TV Aparecida com a CNBB. Eu escrevi uma thread longa falando que isso é muito feio, afinal de contas o voto da Igreja Católica é tão importante quanto o voto da Igreja Evangélica. Mas marquei Bolsonaro e marquei Lula, não marquei só um, marquei os dois. Mas Lula não me bloqueou não, Bolsonaro me bloqueou. Não ficou feliz com o fato de eu tê-lo criticado. Aí é uma coisa muito interessante, porque ele critica todo mundo. Ele critica a Globo, ele critica a Folha, ele critica o UOL, ele critica todo mundo o tempo todo. Mas quando ele é criticado, ele bloqueia as pessoas. E aí eu disse, uma pessoa até me perguntou o que isso significa para você. Rigorosamente nada. Não atrapalha meu trabalho, não ajuda meu trabalho. Não atrapalha minha vida, não ajuda minha vida. Para mim, não vou à justiça, como um monte de colegas fez, e eu não julgo, cada um sabe de si.
Não vou à justiça para Bolsonaro me desbloquear, porque ele está atrapalhando meu trabalho como jornalista. Quer me bloquear, bloqueia, é problema dele. Eu tenho outros meios para ver os tweets dele, que, convenhamos, basta a pessoa não se logar no Twitter, entrar no Twitter Web, que você enxerga tudo, né? Não é uma coisa exatamente muito difícil. Mas me chama a atenção a quinta série. Não tem o menor sentido ser você bloquear, você candidato, bloquear o único. Ouça bem que eu vou repetir o que eu estou dizendo. Eu sou o único jornalista do Brasil a fazer uma cobertura de eleições voltada para a televisão. A televisão provou-se que é o maior veículo do país para a cobertura das eleições. Está provado. Enquanto o Bolsonaro pôs 570 mil no Flow, ele colocou 43 milhões no Jornal Nacional. Não tem comparação. A televisão é o maior veículo para as eleições. E o único jornalista que acompanha em tempo real, não é uma noticinha aqui, uma noticinha ali. Eu sou especializado, eu tenho uma coluna sobre isso no Na Telinha, que só fala disso. O único jornalista que fala sobre o dia a dia dos candidatos na televisão, o candidato bloqueia você. É de uma falta de inteligência, para não dizer outra coisa, né, para evitar processo, é de uma falta de inteligência que não tem noção, porque quando ele bloqueia a pessoa, ele está dizendo que ele não quer que a pessoa leia o que ele escreve. Ele está querendo que o profissional não escreva sobre ele, no momento em que ele precisa mais do jornalismo, em que ele precisa aparecer constantemente, ele vai lá e bloqueia a pessoa que mais escreve sobre ele no Brasil hoje. Eu sei lá, eu já escrevi centenas de notícias sobre o Bolsonaro, sobre o Lula, porque são os dois mais importantes candidatos. A gente fez notícias isentas. Eu fiz a notícia de que o Bolsonaro tem muito mais seguidores que o Lula, notícia elogiosa. Eu dei a notícia de que o Lula ficou atrás do Bolsonaro no Jornal Nacional. Eu dei a notícia de que os vídeos do Bolsonaro no Instagram superam os vídeos do Lula. Eu dei todas essas notícias que são boas para o Bolsonaro. Eu dei a notícia de que o Bolsonaro iria no cara a tapa. Eu divulguei o Bolsonaro antes do Rica Perrone, de que ele estaria no cara a tapa. Dei a notícia de que o Bolsonaro bombou no Flow. Dei a notícia de que o Bolsonaro gerou muito dinheiro pro Flow. Dei a notícia exclusiva de que o Bolsonaro estaria na sabatina do Jornal Nacional. Demos em primeira mão. Fizemos toda a cobertura. Quando ele disse que não ia, que a Globo soltou nota, nós demos que não ia. No dia seguinte ele voltou atrás e nós fomos os primeiros a dizer que ele estaria. Fizemos a cobertura completa dele no Jornal Nacional, analisamos o comportamento dele, falamos da audiência prévia, da consolidada. Bolsonaro é uma das figuras mais faladas na minha coluna. E aí ele bloqueia a pessoa que mais fala dele. É de uma ingenuidade, primeiro porque a pessoa não vai parar de falar dele, né? É de uma ingenuidade que não tem tamanho. E é de uma falta de inteligência tão grande, porque ele precisa, nesse momento da eleição, ser falado. E ele poderia bloquear quem ele quisesse, que é o direito dele. Mas enquanto um monte de gente detona ele, ele mira e bloqueia em quem não está detonando, em quem está dando só notícia. E nem é notícia negativa. Ele tem pouquíssimas notícias negativas dele lá na telinha. A maioria das notícias é notícia de dia a dia. É audiência que é boa. Todas as audiências dele são boas. É o que ele falou no Jornal Nacional. É ele indo na Jovem Pan. Demos com exclusividade que ele iria no Pânico. É de uma ingenuidade que não tem tamanho. Me causa admiração a capacidade que não deve ter sido o Bolsonaro, né? Deve ter sido alguém da equipe, alguém da equipe, que a gente sabe bem quem é que cuida das redes sociais dele, que ele já disse mais de uma vez. Então alguém deve ter bloqueado com uma ingenuidade que assim admira. Esta pessoa certamente não saiu da quinta série, tá? Na quinta série até hoje, é um grande adolescente até hoje, que não tem a menor maturidade de entender que ele precisa deste veículo para alcançar novas pessoas. E o público, o meu público no Twitter, o meu público no YouTube, o meu público no Na Telinha, é um público que o Bolsonaro não tem. É um público jovem, é o público que o Bolsonaro está levando uma surra do Lula, segundo as pesquisas. Pesquisas indicaram que de 16 a 25 anos o Lula tem mais do que o dobro dos votos do Bolsonaro. Aí, a pessoa que alcança essa gente, a notícia que a gente deu do Flow bombou no Na Telinha. A notícia que a gente deu no Cara Tapa bombou no Na Telinha. Meu Twitter bombou. Até hoje eu ganho RT por causa da notícia do Cara Tapa. Aí, o gênio da lâmpada bloqueia. Aí você vai falar, nossa, mas você está estressado porque você foi bloqueado pelo presidente. Vai ter comentário aí, chora petista. Uma bobagem. Pra mim é indiferente, porque eu vou conseguir ler o que ele escreve
do mesmo jeito. O que me irrita, sempre me irritou, é a falta de inteligência humana. E a falta de inteligência humana vindo de um presidente, de um candidato e de um candidato à reeleição é ainda muito pior. A Terra não vai parar de girar. Eu vou continuar fazendo meu trabalho. Só ele que fez papel de bobo. Diz aí o que você acha de Bolsonaro bloquear jornalistas no Twitter e em outras redes sociais. Diz se você concorda comigo que é ingenuidade, que é quinta série, ou você acha que Bolsonaro está certo. Compartilha esse vídeo para todo mundo conhecer como o Bolsonaro é democrático. Como ele é democrático bloqueando todo mundo. Compartilha aí esse vídeo. E se você chegou ao final do vídeo e não se inscreveu, se inscreva no canal do Deno César, que goste Bolsonaro ou não, todo dia tem vídeo novo sobre as eleições na TV. Tchau!